Olá, começa agora a edição de hoje do Tela 1. Eu sou Leandro Giorgetti e começo agradecendo a presença de vocês que me acompanham em mais uma edição do nosso telejornal. Nossa temporada de 2020 está diferente porque conseguimos exibir ao vivo pelo Facebook da Rede Teia e pelo Facebook do Jornalismo P. E no Tela 1 de hoje você vai ver. A campanha eleitoral já iniciou e as regras são bem rígidas. Você sabe o que caracteriza um crime eleitoral e quais as consequências que um candidato pode sofrer perante a Justiça Eleitoral? Nós conversamos com o advogado e especialista em direito eleitoral Guilherme Gonçalves, que vai falar com exclusividade sobre quais são os maiores crimes eleitorais cometidos e como você, eleitor, pode ajudar a denunciá-los. A pandemia criou uma nova crise econômica e afetou diversos brasileiros. Afetou bastante desde o começo. Veio diminuindo de pouco a pouco o movimento até o momento em que os cartórios tiveram que fechar por um mês. Nesse período, o meu movimento foi a zero, porque sem o cartório eu não consigo vender um apartamento, eu não consigo fazer uma negociação e com isso eu não tenho venda. A professora de balé tenta se adaptar às aulas online. Foi basicamente em relação ao espaço, né? Ao espaço que o estúdio tem da aula presencial e imaginando o pequeno espaço que as alunas teriam dentro de casa, dentro do quarto ou num pedaço da sala. Então foi essa adaptação que foi feita. A professora da rede pública descobre uma maneira simples e eficiente para passar o conteúdo das aulas. Um vidro transparente, apoia o celular em cima e duas pilhas de livro. Então, coloca o celular para filmar e aqui embaixo a atividade. Durante a pandemia, uma professora de educação física continua fazendo a turma se mexer, mesmo com as aulas remotas. As aulas elas continuam prazerosas, continuam divertidas. Nós não estamos ministrando jogos esportivos, competitivos, que são os que os alunos mais gostam. Resolvemos aplicar os exercícios funcionais juntamente com o método Tabata. E que tal fazer um mini passeio pela colônia Murici? A principal fonte de renda da região é a agricultura. A colônia é responsável por 80% do abastecimento da Grande Curitiba e região metropolitana. Tudo isso você vê a partir de agora no Tela 1. Aproveito para te convidar a curtir o nosso telejornal, se inscrever no canal e mandar algumas sugestões para as próximas edições. Assim como 2020, as eleições municipais também serão diferentes e novas normas devem ser seguidas pelos candidatos. O repórter Vinícius Silvestrini conversou com um especialista em direito eleitoral que esclareceu quais são os crimes eleitorais mais comuns no Brasil e como o eleitor pode ajudar a fiscalizar. No dia 9 de outubro, começou a campanha eleitoral obrigatória no rádio e na televisão. E existem normas que todos os candidatos devem cumprir. Quem descumprir alguma norma poderá ter sua candidatura cassada. E a população tem um papel bem importante na eleição, que é o papel de fiscalização. O que mudou nesta eleição? Então, hoje, eu tenho a proibição da compra de cadastros, né? Ou seja, você pode fazer o envio do seu WhatsApp, do seu e-mail, das redes sociais, desde que os cadastros, os endereços que você obteve, os endereços pessoais, os números de celulares, tenham sido obtidos pelo esforço pessoal. E não podem se utilizar os cadastros de pessoas jurídicas e muito menos um cadastro vendido. Isso é crime. O segundo crime é o que nós chamamos de disparo em massa. É absolutamente vedado o disparo em massa e, se for comprovado, também foi criminalizado. Então, em termos do que é proibido, eu já posso dizer, se receber algum tipo de material de cunho eleitoral, onde não fique claro quem é o responsável por aquele material, já é ilegal, presume-se ilegal, né? O mais grave crime eleitoral, na minha opinião, é a compra de votos, né? Ele é tipificado pelo artigo 299 do Código Eleitoral. E há uma série de outros crimes. Nós temos os crimes de caixa 2, onde você recebe dinheiro de fonte ilícita, não declara, isso na legislação eleitoral é considerado um crime. E é um crime grave, porque na medida em que aquele gasto que você fez não é revelado, isso desequilibra o jogo eleitoral e é uma espécie de compra de votos também, mas não diretamente. É uma compra de votos genérica quando você coloca isso. O que é ilícito, o que viola a essência democrática, é a fake news, que é a afirmação, sem autoria certa,
baseada em fatos reais, manipulados para dar a impressão de que aquilo que está sendo falado é factual. Como denunciar irregularidades? Então, o cidadão comum, ele tem 3 meios de denunciar aquilo que está errado. O mais fácil, o mais rápido, o mais seguro, o pardal da Justiça Eleitoral, que é de uma eficiência ímpar. Então, o conselho que eu daria: viu irregularidade, denuncia via pardal. Pode também acessar diretamente, principalmente nas cidades do interior, o próprio promotor eleitoral de cada zona eleitoral. As OABs, a OAB tem um comitê 9840, que é um serviço público que a Ordem dos Advogados do Brasil presta à população, e ali recebem, sobretudo, denúncias de compra de voto, de abuso de poder econômico. E o terceiro meio, por incrível que pareça, além da OAB, Ministério Público e o Pardal, é comunicar isso ao candidato do outro partido, né? Eu diria, inclusive, que é eficiente, porque hoje, se o candidato não tiver um corpo jurídico, não tiver uma instrução, ele não faz. E o direito eleitoral, justamente por ter como premissa o pleno debate, na jurisdição eleitoral, na disputa eleitoral, ele tem o que a gente chama de princípio da fiscalização recíproca. Então, candidato, partido e coligação sempre pode representar o adversário. E às vezes você denunciar para um adversário é mais eficiente do que você levar em outros locais. Então, não há nenhuma dúvida que nós temos a plena possibilidade de fazer um controle muito rigoroso da legalidade daqueles que estão disputando a eleição. Quais são as penalidades? Quem divulga pesquisa eleitoral sem registro é a multa mais cara, começa em R$50 mil. Propaganda eleitoral irregular vai de 3 mil até, sabe, o valor da propaganda que foi feita irregularmente. Então eu tenho 3 espécies de sanções. Primeiro, multa. A segunda sanção é a sanção de inelegibilidade. Ou seja, cometido um ilícito eleitoral, uma vez identificados, os responsáveis pela prática do ilícito, candidatos ou não, é preciso que se diga, podem receber uma pena de inelegibilidade que hoje, em regra, é de 8 anos. E, por fim, o que a gente chama da pena de morte político-eleitoral, que é a cassação do registro, do mandato, do diploma ou do mandato daquele candidato que é beneficiado ou que é vislumbrado nas hipóteses de abuso de poder. E, óbvio, em matéria de direito penal eleitoral, o sujeito pode ser condenado até à cadeia, por exemplo, com compra de votos, quando comete o crime do artigo 350, né, a falsificação de prestação de contas, e, portanto, a gente pode chegar até a punição máxima do nosso direito, que é a reclusão, né, a prisão do sujeito que comete o ilícito. E com a pandemia, uma nova crise econômica surgiu em nosso país. Em decorrência disso, muitos empregos foram perdidos e negócios faliram. Para se livrar da crise, algumas pessoas adotaram novas tarefas dentro de casa, como mostra a reportagem de Vitor Luiz a seguir. Olá, meu nome é Vitor e na reportagem de hoje nós vamos falar sobre a crise que o novo coronavírus gerou com a paralisação em todo o planeta. Aqui no Brasil, durante alguns meses, diversos estabelecimentos pararam. Por conta disto, muitas pessoas acabaram perdendo seus empregos, e quem mantinha seu comércio ou estabelecimento, ou era trabalhador autônomo, em alguns casos, acabou perdendo tudo, tendo que se reinventar para gerar mais renda para trazer dentro de casa. Como é o caso da Carla, dona de uma imobiliária aqui de Curitiba. Afetou bastante desde o começo, veio diminuindo de pouco a pouco o movimento até o momento em que os cartórios tiveram que fechar por um mês. Nesse período, o meu movimento foi a zero, porque sem o cartório eu não consigo vender um apartamento, eu não consigo fazer uma negociação e com isso eu não tenho venda. Com a falta de venda, a Carla, assim como muitos brasileiros, buscou se reinventar para gerar mais lucro. 3 meses após o começo da pandemia, eu comecei a pensar em outras fontes de renda, alguma coisa que pudesse ajudar no orçamento de casa. Aí veio a ideia de fazer os Jogos Americanos, né? Comecei a fazer os Jogos Americanos, não foi fácil, é difícil, é complicada a costura. Depois fica difícil também a venda, né? Porque é um ramo completamente diferente, a maneira de trabalho é completamente diferente. Vem vendendo, mas não é aquela venda expressiva como uma imobiliária dá. Segundo os dados divulgados pelo IBGE, cerca de 9 milhões de pessoas perderam seus empregos entre os meses de abril e junho deste ano. Atualmente, em torno de 12,8 milhões de pessoas estão sem emprego. Para o jornalista Danilo Giorgetti e sua esposa, os seus negócios também sentiram o impacto da pandemia logo de imediato.
Olha, a gente foi impactado logo quando surgiu os primeiros movimentos de quarentena e tudo mais, porque a minha esposa trabalha com estética, né? Ela tem uma clínica de estética, eu tenho uma agência de marketing, tenho um site de jornalismo esportivo. Então, as 3 áreas elas foram amplamente impactadas logo de início. Mas diferente da Carla, os dois tiveram a ideia de fazer marmitas. A ideia ela surgiu da minha esposa, né? Um dia a gente estava logo no começo dessa pandemia, a gente estava conversando e ela pegou e falou: poxa, por que a gente não faz marmitinhas aqui e tudo mais? Porque muita gente, a gente já sabia que muita gente ia ficar em casa nesse período, ia trabalhar de casa, muita gente às vezes comia na rua, não tem o hábito de cozinhar. Apesar das vendas terem dado certo e gerarem renda desde o início, os dois voltaram para suas atividades com um aprendizado. Essa pandemia ela só ajudou a gente a ver que nós temos uma visão empreendedora muito boa, né? Em que a gente sabe que quando você quer, você põe a mão à massa, você consegue fazer as coisas acontecerem. Então isso é muito, muito legal. Segundo dados registrados do Ministério da Economia, entre o dia 31 de março e o dia 1º de agosto foram registrados mais de 600 mil microempreendedores individuais, além de mais de 85 mil micro e pequenas empresas. Com certeza a pandemia não foi desejada por ninguém e tirou o emprego de muitas pessoas. Mas é sempre bom enfatizar brasileiros, assim como Danilo e Carla, que conseguiram se manter saudáveis economicamente durante a pandemia com criatividade e muito trabalho. Muito obrigado por ter assistido. Nos vemos semana que vem com mais um programa. Até lá! Durante o isolamento, somos limitados a fazer muitas coisas dentro de casa, não é? O Tela 1 entrevistou uma professora e uma bailarina e elas contam como fazem as aulas de balé online. Saiba mais com Letícia Damos. O mundo já caiu. Só me resta dançar sobre os destroços. Esta é uma frase da escritora Clarice Lispector que ilustra o cenário atual da dança. Com a pandemia e com o isolamento social, as aulas de balé começaram a fazer parte do mundo online. E para Priscila Mendes, que é uma aluna de uma academia de balé de Curitiba, as aulas estão sendo o oposto do que ela achava que seriam. Então, eu não achei que eu ia gostar, mas eu realmente estou gostando, né? Eu achei que eu não ia me adaptar muito por conta do piso, da segurança, né? De estar num lugar diferente, mas realmente foi muito bom, né? Eu realmente gostei da experiência, né? Acho que é um método válido caso as coisas se estendam por mais tempo. Para Aline Miyazato, responsável pela Academia de Balé Quebra-Nozes de Curitiba, os resultados das aulas foram surpreendentes e que teve que fazer apenas algumas adaptações de espaço. Foi basicamente em relação ao espaço, né? Ao espaço que o estúdio tem da aula presencial e imaginando o pequeno espaço que as alunas teriam dentro de casa, dentro do quarto ou num pedaço da sala. Então foi essa adaptação que foi feita, né? Da gente escolher exercícios que usem menos espaço, que elas se desloquem menos, né? A gente tem que pensar num espaço mais limitado e na sequência que cabe dentro desse espaço. Uma das preocupações das aulas não presenciais são as lesões, mas elas podem ser evitadas deixando de lado alguns exercícios e algumas posições. O que a gente tem que fazer, eu acho, o que a academia tem feito, é procurar evitar, né, abrir mão um pouco de alguns exercícios, de algumas poses que tenham um grau de dificuldade mais elevado, até para a segurança do aluno. Na minha escola, isso sempre foi muito pegado até nas aulas presenciais, falando assim, respeite o seu limite. É você que sabe o seu limite, respeite o seu limite, tome cuidado com o seu limite, tome cuidado com o seu corpo.
Então, isso só foi passado para as aulas online também, né? Então, como a gente não tem o piso ideal, como a gente não tem espaço ideal, então eles sempre prezam, os professores sempre prezam por falar, tipo, olha, toma cuidado, vê se dá certo, vê se não dá, não pula, não passa do teu limite, não extrapola, né? Para que a gente não se machuque, porque a gente se machucar também é uma coisa ruim para eles, né? Contudo, as apresentações de dança presenciais não têm uma previsão de volta, mas esse momento pode ser para os bailarinos explorarem a sua criatividade para criarem novas formas de apresentação. A maioria de nós nunca tinha ouvido falar em aulas remotas, novidade na vida dos professores desde que a pandemia se instalou. Para se adaptar a esse novo formato, alunos e professores sofreram e ainda sofrem. Mas uma professora de Santa Catarina descobriu um jeito super simples para adaptar as aulas e o conteúdo ficar mais simples para os alunos. A reportagem é de Luiz Henrique Lisboa. Oi pessoal, tudo bem? Nesse tempo de pandemia, vários setores do nosso país foram afetados. Estudantes do Brasil inteiro, por exemplo, estão tendo aulas remotas. A minha mãe, que é professora de séries iniciais da rede pública aqui de Santa Catarina, aprendeu uma técnica super bacana para passar conteúdo de uma maneira mais leve e eficiente para os seus alunos. Bora lá conferir? Então, nesse tempo de pandemia, necessitamos de técnicas diferentes, metodologia diferente para ajudarmos os nossos alunos nas aulas remotas. E uma dessas técnicas eu descobri nos vídeos do YouTube do professor Pinguim, onde ele usa um vidro transparente, apoia o celular em cima e 2 pilhas de livro. Então, coloca o celular para filmar e aqui embaixo a atividade, como essa aqui do exemplo. Aqui então a atividade é sobre adjetivos. Então, temos aqui um substantivo, o substantivo fruta. E aí eu vou qualificar substantivo fruta. Então, fruta pode ser saborosa, pode ser doce e pode ser madura. O aluno vai estar vendo a atividade, vai estar ouvindo a minha voz e vai entender para fazer as atividades dele em casa. Com dedicação e criatividade, podemos superar qualquer crise e transformá-la em oportunidade para melhorar. Os professores de educação física estão enfrentando muitas dificuldades para dar as suas aulas online. Pensando nisso, uma professora aqui de Curitiba reúne pais e alunos para praticar exercícios funcionais com música. Entenda como estão sendo as aulas com a repórter Marissa Machado. Assim como eu, muitas pessoas começaram uma rotina de exercícios a todo vapor, mas devido à pandemia, as academias foram fechadas. E nesse momento foi necessário se reinventar. A professora de Educação Física, Juliana Moura, começou a ministrar exercícios online para alunos e familiares não ficarem parados nesse período de isolamento social. As aulas elas continuam prazerosas, continuam divertidas. Nós não estamos ministrando jogos esportivos, competitivos, que são os que os alunos mais gostam. Resolvemos aplicar os exercícios funcionais juntamente com o método Tabata. O que significa esse método? Esse método, além da gente trabalhar com exercícios funcionais, ele também tem a música. Por isso que a aula fica divertida, prazerosa e ao mesmo tempo a gente também leva saúde para esses alunos, né? Que é o mais importante nesse momento que a gente está hoje. Com a demanda das aulas virtuais, acho que a proposta da educação física foi importantíssima, de ter essas atividades bem direcionadas, a interação com a família, isso impulsiona que eles saiam dali mais animados, querendo se mexer mais. E por falar em pandemia, eu vou atualizar agora para vocês o número, como está a situação da capital paranaense com a pandemia. Curitiba continua na bandeira amarela, desde o dia 25 de setembro, seguindo as mesmas restrições.
A cidade tem 38.897 casos da doença e 1.303 mortes causadas pelo novo coronavírus. Então, se puder, fique em casa. E para matar a vontade de ver belos lugares, nossa repórter Débora Royce foi até a Colônia Murici mostrar um pouquinho das curiosidades de lá. Confira agora na última reportagem dessa edição do Tela 1. Nossa parada de hoje, Colônia Murici, região de imigrantes poloneses. O primeiro chegou aqui em 1878. A principal fonte de renda da região é a agricultura. A colônia é responsável por 80% do abastecimento da Grande Curitiba e região metropolitana. Os poloneses são extremamente ligados à religião, então nada mais justo o ponto central ser uma santa. Rotatória é localizado em ponto estratégico entre as duas principais ruas, Rua Dr. Murici e Rua João Lipinski. A Igreja Sagrado Coração de Jesus é um ponto turístico da região. Sua beleza chama a atenção dos visitantes. Que tal vir conhecer as atrações deste lugar, que vão de restaurantes com comidas típicas a pesque-pagues? Quem sabe a gente não se encontra por aqui? Tchau! Ótima dica da Débora. Já conheci a colônia e indico para todos irem conhecer também, desde que com segurança, porque ainda estamos na bandeira amarela. E assim nós encerramos o Tela 1 ao vivo pelo Facebook da Rede Teia e pelo Facebook do Jornalismo P. Comente aqui na postagem se você gostou do nosso telejornal e sugira assuntos para as próximas edições e para as próximas reportagens. Se puder, fique em casa. Mas se precisar sair, use a máscara. Uma ótima semana a todos e até mais.